Tem um último capítulo aqui que a gente vai falar antes de ir embora, que o comandante é estudioso do assunto, tá? Eu sei disso, porque eu acompanho o canal dele, e que é uma geração fentanil, a geração drogada. A geração drogada, uma geração que cada vez cresce a olhos vistos. Você vê a degradação social, cultural e humana nos Estados Unidos, nas grandes cidades, não é mais um evento isolado. Nós estamos falando de cidades, megalópolis, corroídas, corrompidas, cada uma com seus espaços. Não é a Cracolândia de São Paulo, que já assusta, e a do Rio, e algumas do Rio que assustam, mas simplesmente são grão de ervilha do que está acontecendo nos Estados Unidos. Uma sociedade efetivamente totalmente drogada, dependente das drogas, e que, como a gente já falou aqui, da indústria do roubo da arma, tá? Da sacanagem que existe no armamento, já está arraigado na sociedade. Quem vende, quem escoa, quem traz, quem importa, quem lava. Como é que a gente vai desarmar essa bomba, comandante? Olha, Rubem, você quer ver uma coisa que é pior, né? Você citou o caso do fentanil. Mas, além do fentanil, você tem o problema da metanfetamina. Porque eu pensava, né? Eu vou contextualizar a situação do fentanil nos Estados Unidos, depois eu vou falar da metanfetamina e a gente vai dar um painel geral, só para vocês entenderem. O pessoal do Geoforça aqui tomar pé da situação, né? O que é o fentanil? O fentanil é um anestésico poderoso, né? Quem já fez cirurgia aqui nos últimos anos que precisou ser anestesiado, provavelmente foi anestesiado com fentanil. Eu fui fazer uma cirurgia, de certo, e o médico falou, dá o briefing, né? Eu vou te anestesiar com fentanil. Eu, doutor, pelo amor de Deus, vou ficar viciado. Não vai, cara, é a dose. Beleza, aí fui anestesiado. Nem sei o que é fentanil até hoje, né? Fui anestesiado com ele, mas não sei. Mas, qual é o problema dos Estados Unidos? Existe uma família nos Estados Unidos chamada família Sackler, tem um documentário na Netflix muito legal mesmo, muito legal, sobre a família Sackler. Eles produziam um anestésico, né, o Oxycontin, que é a base de oxicodona, e eles fizeram, Rubem, não sei se você viu essa série, mas era a Amway dos psicotrópicos. Dos opioides. Uma coisa de louco o que eles fizeram. É como um cara falou lá, né? Na verdade, era uma assinatura para vender droga. Era isso que se fazia. Eles fizeram uma mega campanha nos Estados Unidos para vender o Oxycontin, né? Começou nas regiões que tinham muito acidente, assim, o cara ficava com sequelas. E nessa brincadeira, eles viciaram os americanos. Então, o que aconteceu? Depois de algum tempo, levou muito tempo até as autoridades irem em cima da Purdue, né, que é a farmacêutica da família Sackler, né? Mas até lá milhares de americanos já tinham morrido. E qual foi a consequência disso? O cara que não conseguia o Oxycontin com receita médica, ele comprava do traficante que vendia o fentanil. Então, teve uma epidemia de opioides. Negócio interessante que eu fiquei sabendo é que uma coisa que agravou muito a epidemia nos Estados Unidos, né, de opioides, foi o Katrina. Porque muita gente perdeu tudo com o furacão ali em Nova Orleans e o cara ele caiu no mundo mesmo, caiu nas drogas, né? Então, o que acontece? Isso foi um problema. Hoje, a epidemia de opioides ela mata 100 mil americanos por ano, quase 2 Vietnãs por ano. E, em paralelo, isso eu não sabia, eu fui descobrir esses dias atrás. Em paralelo à epidemia de opioides, você tem epidemia de metanfetaminas, que é um negócio também foda pra caramba. Tem um documentário, eu não sei se é Seattle is Dying, eu não sei, acho que é esse o nome, que mostra o que Seattle, o que aconteceu. Seattle, para quem não sabe, é a fábrica da Boeing, tá? A cidade da Boeing, a cidade do como é que chama lá, do Nirvana, essa turma toda aí. Mas o que acontece? Está destruindo a cidade. Rubem, mostra uma senhora, ela tinha uma boutique luxuosa, bem bonita, uma loja de roupas bonita, bem montada, né? Num bairro legal lá de Seattle. E ela dá o depoimento, que ela precisou fechar, porque ela cansava de chegar de manhã e tá toda cagada. O pessoal fazia cocô ali em frente à boutique dela, e ela não podia fazer nada, porque a polícia chegava lá, só lavava a boletim de ocorrência e ia embora.
e mostra os caras se drogando, se picando no meio da rua. Então, esse é os Estados Unidos hoje. Tem gente que acha que isso tem salvação. Boa sorte. Eu acho que não. Acho que quando a sociedade ela começa a achar isso normal, você vê agora quando teve a visita do Xi Jinping em São Francisco, limparam a cidade para poder receber ele, né? Tiraram aquelas barracas da rua. Aí o povo fazendo piada, Xi, vem morar aqui, que quem sabe a cidade melhora. Então, esse é o problema. O país está se dissolvendo. São 400 mil sem teto, 400 mil pessoas. Os Estados Unidos gastam $1 trilhão com armamento por ano, mas todas as noites 400 mil americanos dormem na rua. Então, essa é a situação dos Estados Unidos que ninguém fala, né? Mas é o quadro. Então, vocês veem o que vai acontecer. Eu acho que não tem jeito isso daí. O Robert Kennedy, Rubem, ele deu uma entrevista para o Coronel McGregor. Tá muito legal essa entrevista. Está no canal do Coronel. E ele falando da divisão dos Estados Unidos, você vê que o Robert ele é filho do Bob Kennedy, que foi assassinado. Você vê que ele já está muito assim, debilitado e tal. E o que acontece? O quadro que ele dá da sociedade americana hoje é tétrico. Eu não acho que aquilo tem jeito, mas tem gente que acredita também, não vou brigar com ninguém por causa disso, né? Mas é terrível o quadro. E os Estados Unidos têm uma história sui generis, surreal, porque ali nós temos, primeiramente, os Estados Unidos, as pessoas têm que entender que os Estados Unidos, ele nasce no século XIX. É um país que começa muito depois da gente. Até ali a guerra da secessão deles ali, eles eram aquele conjunto de 13 colônias originais, mais um pedacinho para lá um pouco, aí começa que eles compram a Louisiana da França, tá? Compram depois mais umas terras da Inglaterra, aí tem a história do Texas, que é um golpe, que eles aplicam no México, botam 10 mil colonos lá para o México, em 1825, mais ou menos, o governo do México chega, quando o general Santana vai para lá, os caras, alto lá, nós somos texanos, né? Nós vamos fazer a independência, e acontece a independência do Texas em 1835, uma independência de Araque, aonde França e Inglaterra ajudam os Estados Unidos, a própria Inglaterra ajuda os Estados Unidos, tá? A arrebentar com o México e tomar o Texas. A França sempre de frente, sempre, nessa empreitada. E 9 anos depois, o Texas se alia aos Estados Unidos. Não vou ser mais nação, não, vou me juntar com eles aqui. Ato contínuo, eles vão até a Califórnia, pegam aqueles estados que a gente chama de estados íberos, todos eles ali em cima, que é Novo México, Arizona, Califórnia, e simplesmente rouba todos eles. Depois vai lá, molha a mão de alguns políticos mexicanos, dá uma mixaria lá para eles e pronto. E depois ainda dá uma cagada de comprar o Texas, né? O Alasca. O Alasca é a maior cagada de todas, porque os Romanov vão lá e vendem aquela província que praticamente foi uma salvação energética para eles. Aquilo é uma coisa que não existe. O que eles fizeram, só por aquilo mereceram todos eles ser fuzilados, só por ter vendido o Alasca. Mas hoje o que acontece? Hoje nós temos o Alasca, que está lá a Sarah Palin, que é a grande líder de lá, né? O Alasca não está contente de fazer parte da Federação Americana. O Texas anda de cara virada, porque simplesmente diz que produz 10 e recebe 1 de volta. Ou seja, está ajudando a sustentar os Estados Unidos. Os texanos sempre foram texanos, um pouquinho diferente do resto do país. A Califórnia, a mesma situação, apesar da anarquia que está lá. Então, quer dizer, hoje os Estados Unidos é um país extremamente instável. A Flórida nunca foi dos Estados Unidos. A Flórida é um pedaço de terra ali que é dominado pelos Estados Unidos. A Flórida é o único lugar dos Estados Unidos onde você pode nascer, crescer, viver e morrer sem falar inglês e nunca ter problema de comer, andar ou viver. Porque ali se fala castelhano e português. Também se fala inglês. Então é o seguinte, o cara, vou para a Flórida para aprender inglês. Você não vai aprender, não. Você não vai, não.
Porque ali você pode passar a vida inteira falando. Ali você vai encontrar brasileiro e vai encontrar latino em tudo quanto é lugar. Então, realmente, é um Estados Unidos que tende, com tudo isso que você falou, a Estados desunidos. Estados desunidos. E outra coisa, se começarem a atacar os Estados Unidos com o remédio que eles deram para o mundo, que é a instalação de células, que é tipo o Euromaidan e outras situações que eu acredito que vão ocorrer, você vai ter que começar a ter uma instabilidade social muito grande, econômica muito grande, porque eu tenho um vídeo antigo, mas eu tenho salvo aqui, do cara mostrando o que é a riqueza americana, como ela é, como eles projetam na cabeça e como ela é na realidade. Porque os Estados Unidos, com essa história de super-heróis, inventou a história do mega-bilionário, do bilionário, do quadrilionário, do CEO, do cara que tem que ganhar mais do que a empresa inteira. Todos eles têm cara de otário, né, Rubem? Mas para isso tem que ser cara de otário. Todos eles têm cara de otário. Exatamente. Então, eles criam todos esses conceitos, e esse conceito é massacrante, porque os Estados Unidos têm Bolsonaro. Eu acompanho alguns canais, eu faço o contrário. Eu sou seguidor de uns 20 canais ali, que de vez em quando eu vejo, quando eu estou olhando televisão. Às vezes estou conversando com o Eric, falando de outras coisas, e estou vendo ali, às vezes até o senhor mesmo me liga, eu estou conversando, aí estou vendo aquela bodega passando ali. O cara mostrando nos Estados Unidos sem glamour. Mostrando, por exemplo, na Flórida, lugares fétidos, horrorosos, favelas. Aí é o seguinte, nós não estamos falando mal dos Estados Unidos, queremos mal. O povo americano em si, tirando esse nível de ignorância tão grande, porque ignorância vem de ignorar, aonde eles só conhecem a cultura e a história americana. Tanto é que eles fazem alguns campeonatos lá e chamam de campeonato mundial, que para eles é o mundial. O mundo são eles. O mundo se encerra neles. E ninguém ainda apresentou a realidade para essas pessoas. Mas a realidade está chegando. O primeiro ponto da realidade se chama a taxa Selic deles está em 6%. Isso, em termos de Estados Unidos, é sufocante e é difícil de manter, porque eles têm uma dívida hoje de 150% do PIB. Mas não é 150% de um PIBinho, é de um PIBão. Eles devem hoje 35 trilhões de dólares declarados. Fontes alternativas dizem que isso chega a 100 trilhões. É só imprimir dólar. O pessoal já não está aceitando mais dólar sem riqueza. Eu acabei de fazer um contato, vou até falar uma coisa profissional aqui, com uma empresa coreana, e que me contactou para fazer um trabalhinho para eles, tá? Um despacho na esquina. Então é o seguinte, o que acontece? Os caras não querem mais saber de caixa, de dólar. Eles, se não tiver atrelado à riqueza, eles não querem saber de nada. O negócio pode valer 10 bilhões de dólares de avaliação, mas o que tem de produção? O que tem de riqueza? Não tem nada, então a gente não quer. Porque papel aqui todo mundo sabe imprimir. Ou seja, o mundo está abrindo o olho. E os Estados Unidos fez por onde? Fez igual a Alice no País das Maravilhas. Aquela rainha que a única coisa que sabe falar para os outros é corte-lhe a cabeça. Corte-lhe a cabeça, corte-lhe a cabeça. Então, a partir do momento que todo mundo vai ter a cabeça cortada, o cara perde o respeito. Já vou perder a cabeça mesmo.